Eu tenho muita dó. Eu tenho muita dó deles. Muita, muita, muita. Hoje eu vi o Arthur, agora sim eu lembrei do Arthur. Assim, agora sim eu vou te contar, tadinho. Ele é carente demais, viu? Ele queria ficar comigo, porque disse que a folha não tá boa pro lado dele. Eu falei assim, não tá mesmo não. Pela situação do armário ali, realmente a coisa pra vocês não tá boa não. Ai, ai, ai. Meu Deus. E o Lucas comeu? Não? Então, o Lucas é assim, Boa noite. o Lucas é assim. Estamos aguardando aí Porque a entrada ele não come nem da banho. Camille Pra e da ele, Márcia se não comer, para ele começarmos a pega nossa fogo, live. sabe? E hoje Vamos ver se ele elas até entram comeu um aqui. pouquinho ainda, mas depois ele desconfiou que nós estávamos fazendo fofoca e eu e quando eu Tcharam. ele tá a boquinha de tilápia. Boquinha de tilápia é quando ele tá gostando de comida. Ai, Jesus. Ah, aí. Ai, Olá, boa noite. oi. Tudo bom, Eliseu? Boa Tudo noite. bom, graças a Deus. Tudo ótimo. E Tudo. vocês? Aparece aqui, Márcia. Hello, Oi, Eliseu. Aqui você está estamos. escondido aí, hein? Não, é porque vai ser assim, de Oi? frente, a família de frente com o Eliseu, depois a Márcia de frente com o Eliseu, porque tem que falar mais alto, Márcia. Não tá escutando, não? Tá escutando agora? Estou escutando. Ah, tá. Estou Tá ouvindo. bom. Tá, beleza. Tudo bem, né? Tá Eliseu certo. não tem Então, como chamar a Márcia não pelo celular dela? Vai ter que ser só dois mesmo? como Será que assim? não consegue? Para Não, chamar ela pelo celular dela, para ela então, participar mas aí também não dá para fazer assim, só se fosse no no Instagram. Instagram. Aqui no Facebook é só assim, esses dois quadradinhos. No Instagram abre dois, três, Mas então a gente vai entendeu? dar um jeito de dar certo. Oi? Só a Márcia ficar aqui Mas do fica lado. aí, Aqui. mas fica aí, vocês duas, uma senta no colo da outra, sei lá, dá um jeito. Uhum. Rodolfo já tá reclamando da internet. Esse aí, Oi? Eliseu, é meu marido, pai do Felipe, o Rodolfo. Ah, legal. Boa noite, Rodolfo. Tá ruim a internet? Tá um pouco complicada a A internet internet aqui da da Amazônia Amazonas. é uma tristeza. Pois é, vamos começar. Você tá me ouvindo bem? Tô, tô ouvindo. O áudio tá bom? Também tô falando. Tá dando pra ouvir Tá direito? ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Vamos começar então. Camille de Parintins, Camille, a Márcia, não é? É É. vocês que moram longe ou eu? É você. Eu acho que é tu. Ai, ai, eu acho que somos nós três, né? Mas então, se apresente. Vamos conversar um pouco aí Ai. sobre nossos autistas, né? Bom, meu nome é Camille, eu tenho 35 anos. Eu moro aqui no Amazonas desde os meus 2 anos de idade, então eu já me considero amazonense. E tive o Felipe aqui. O Felipe é amazonense, é parintinense. E hoje ele tem 13 anos, ele é autista. Nós não temos definido no laudo dele qual é o grau, como é que chama agora? É nível, né? É grau 1, grau 2, grau 3. Nós não temos mais, é, dentro aí do que a gente percebe, o Felipe ele está transitando entre o moderado e o popular severo, né? Que é um termo também que eu não gosto muito, mas é o assim, para se fazer entender, né? Ele está transitando aí nesse meio termo, mas Felipe já foi considerado grau leve, num certo período, mas algumas eventualidades que a gente vem passando esse ano, desses últimos anos de mudança de cidade, de nascimento da irmã dele,
Então, a gente vem... Mudança de tratamento também, né? De tratamento, ele foi transitando um pouco mais para o moderado para o severo. Sei. O Felipe é só ele ou ele tem irmãos? Ele tem uma irmãzinha de Ah, 2 anos e sim, tem a meio, Beatriz, né? Tem é a a menina, Beatriz. sim, eu havia esquecido. Ele Beatriz. é o casal. Isso, tem Legal, esses dois eu havia pinga-fogo. me esquecido. Ele está com quantos anos mesmo? É adolescente, né? Felipe, ele fez 13 agora. Agora é a vez da Márcia se apresentar. Tá certo. Vai lá, Márcio. Oi, gente, boa noite, São Paulo, boa noite, Amazonas, Parintins, boa noite, família Terra, boa noite, Eliseu. Gente, Boa assim, noite. meu nome é Márcia, eu tenho 40 anos, tá? E eu tenho 2 filhos com autismo, o primeiro, que é o Miguel, que ele tem 15 anos, e o Davi tem 6. Ele foi recentemente diagnosticado com autismo, embora a gente já soubesse que ele tinha autismo. Porque assim, com a experiência do Miguel vivida já ao longo dos anos, eu fiquei bastante atenta aos sinais. Então, quando ele completou assim um ano e um pouquinho, 1 ano e 2 meses, ele começou a apresentar os sinais, né, de seletividade alimentar, alguns traços, e assim, só que é bem leve, então assim, deixa a gente assim, não engana um pouco, né? Então ele foi para a escola e lá ficou assim com o relato das professoras e a minha observação que eu tinha assim de mãe, de professora também, que eu sou, eu fui percebendo que ele realmente poderia ter um grau de autismo. E aí eu consegui, final do ano passado, graças a Deus, e assim a gente tem uma resposta para a gente poder assim trabalhar com ele no que é possível. Ô, Márcia, na verdade são dois, né? O Davi também não é autista? Não são dois Sim, o autistas? Davi Lucas, ele tem 6 anos. Ele foi Então, mas não é o recentemente. Davi e o Miguel? O Não é o Davi e o Miguel tem. Miguel que é autista? Não, o Os dois são autistas. Miguel. São dois. Ah, O Miguel tem 15 anos e o Davi tem 6. sim, os dois são autistas. São autistas. São autistas. Uhum. E o Miguel, ele é assim, é interessante. O Miguel, quando ele apresentou, foi bem novinho que ele começou a apresentar os traços, e assim, com mais comprometimento, né? Questão de fala, questão de estereotipia, alimentação, a questão do sono. Era mais visível, era mais notório. Então, assim, ele recebeu o diagnóstico bem cedo. Eu acho que antes de completar 2 anos, ele recebeu o diagnóstico. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês duas. A mesma pergunta serve para vocês duas. Vocês têm dificuldade de encontrar aí atendimento para os meninos autistas, tanto um como o outro, atendimento clínico na escola, enfim, de modo geral. Existe essa dificuldade aí? Existe sim, Eliseu. A gente tem, na época que o Felipe começou a estudar, bote aí, 10 anos atrás, eram poucos professores que tinham especialização, que tinham, de fato, alguma especialização para lidar com criança autista, com aluno autista. Hoje em dia já tem bastante, tem muito professor aí, tem professor já concluindo o mestrado. A situação da educação melhorou bastante, né? Tem que depois a Márcia vai falar sobre a lei que garante um professor para o aluno autista, né? E assim também, como já tem bastante fonoaudiólogos, psicólogos que têm formação na área. O que a gente esbarra bastante aqui, além do cenário da pandemia, né? O que a gente esbarra bastante é locais mais apropriados. Tem muita criança autista aqui que está conseguindo fazer terapia, está tendo êxito em terapia de posto de saúde. Mas, por exemplo, para o Felipe nunca rolou, nunca deu certo. Então a gente precisa batalha muito aqui em Parintins para conseguir um espaço terapêutico não hospitalar, que é complicado, né? O posto de saúde, tem vários postos de saúde aqui em Parintins e a maioria segue o mesmo padrão: a recepção, o corredor e as salas. Então, o autista, pelo menos, eu vou falar pelo Felipe. O autista chega lá na recepção, já tem
vários cartazes de informação e tem o Zé Gotinha com uma agulha e uma injeção desse tamanho. O menino vai correr, não entra, né? A gente tentou bastante quando o Felipe tinha uns 5 anos de idade, a gente tentou bastante, teve muita boa vontade das fonoaudiólogas e dos psicólogos que tentaram fazer tratamento com o Felipe, né, engatar uma terapia, mas a gente esbarrava nisso, da questão arquitetônica, do ambiente hospitalar, que é um ambiente de muita repulsa para o Felipe. E assim, o que eu vejo das famílias aqui, das poucas que eu acompanho de mais de perto, quando a criança é menorzinha, tem 3, 4, 5 anos, a terapia vai bem. Mas depois, quando começa a crescer, os espaços ficam mais complicados, aí acaba que a família vai desistindo. Eu coloco minha culpa aí, né, de não ter insistido mais, de preparar, porque é necessário que o autista também consiga tolerar o ambiente hospitalar, né? De alguma forma, ele consiga evoluir nisso, né? Nessa tolerância ao ambiente hospitalar que ninguém gosta, mas é necessário para a nossa saúde, né? Da gente não ter que procurar um posto de saúde, um hospital só em casos de emergência, alguma coisa grave que aconteça, mas que a criança tenha esse hábito de frequentar os ambientes hospitalares. Mas também tem que ter uma adaptação, e que é muito difícil. E agora, com esse cenário de pandemia, ficou mais difícil ainda, né? Complicado. E ainda bem que pelo menos eles verbalizam, né? Eles falam, tanto o seu como o da Márcia. Eles, não é igual o meu, que não é não verbal, né? O Felipe, ele tem uma fala bem objetiva para ele. Ele fala o que ele quer. Quer não, quer mais não, tá ok. Você não quer. Ele quer sair, quer passear, quer macarrão, quer chocolate. Ele pede bastante as coisas que já está dentro do repertório dele. E nesses últimos anos eu percebi que ele veio melhorando também o entendimento. Por exemplo, como eu te falei, né, que eu queria fazer essa live aqui na casa da Márcia, porque se eu ficasse lá em casa e ele ficasse ouvindo eu falando dele, ele não ia gostar. Não é legal. Então ainda tem isso. Quem é que gosta de ouvir as pessoas ficarem falando de você, né? É verdade. Eu disse no caso do hospital, por exemplo, levar no hospital é importante quando o autista é verbal, ajuda mais, vamos dizer assim, porque ele sabe informar onde que está doendo, onde está o problema, né? No caso de uma dor, por exemplo, um atendimento clínico, eu tive muito desse problema com meu filho. Mas isso A também gente viu que eu é o estava aqui. Felipe. A linguagem dele ainda não é tão. Ele não tem esse repertório de dizer se ele está com dor de barriga, se ele está doente, se Não? ele está com dor de cabeça. Não, ainda não. Ainda não, mas vai evoluir para isso. Ah, sim, com certeza. Eu tive muita dificuldade nesse sentido, porque ele não sabia para onde doía, e aí queria fazer exame, ele não deixava, até para abrir a boca para ver, quadrinhos, não sabe, ele não deixava, era bastante complicado, entendeu? E aí, em Parintins, tem muitos autistas? Tem bastante, fala aí. Agora é a tua vez. Deixa ela sentar um pouquinho agora. Olha aqui, pessoal, aqui é tudo adaptado, tá? Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Falar um negócio aqui pra vocês, a Camila tá pedindo pra mim falar mais alto. Tá me ouvindo aí, Eliseu? Estou ouvindo perfeitamente. Tá. Primeiro, eu vou dar um alô aqui para os nossos, as pessoas que estão acompanhando a dona Cláudia e o Felipe Santos, que ele é autista, né? Ana, o pessoal tá entrando aí. Gente, então assim, a questão de atendimento para eles é bem essa situação que a Camila estava explicando. Porque assim, o meu filho, o Miguel, embora ele não verbalize, ele, só antes de falar do quantitativo de autistas aqui em Parintins, ele tem uma memória fotográfica maravilhosa. Então, assim, se ele for uma vez num local em que ele não se sentir bem, ele vai lembrar. Então, assim, eu me lembro de um determinado acontecimento que a gente teve que ir no hospital para fazer
para ele fazer uma inalação. E quando a gente ia chegando, ele já foi se jogando da moto, que aqui em Parintins a gente anda muito de moto, é tudo muito perto. E aí ele já foi virando, se jogando da moto e já fazia algum tempo que ele não ia. Então, assim, tem mães que relatam assim, se meu filho, se ele vê uma porta de vidro, ele já pensa que é um local, é um hospital, é um posto de saúde. Então, assim, enquanto eles são pequenos, é bem isso mesmo. Acho que acontece com todo mundo, com todas as mães. A gente consegue controlar, mas depois que eles crescem, eles têm força, eles têm resistência. E aí tem toda uma situação de que as pessoas, às vezes, elas até tentam ajudar, outras não. Tem muito aquela cultura ainda das pessoas assim, de ver uma situação ruim acontecendo, às vezes elas ajudarem, tentar, elas puxam o celular para filmar. Então, assim, atendimento hospitalar, terapia no hospital, dentro de um posto de saúde, a gente já sabe que não vinga, que não dá certo, que a gente tem esses obstáculos, essas barreiras aí. E até com aqueles que verbalizam, que oralizam, que falam, né? Porque ele já vai dizer assim, para ir para o hospital, vai tomar vacina? Não vou, não. Aí chega, tem um monte de gente fazendo atendimento, então é muito rosto diferente, é cheiro diferente. Crianças tomando vacina, crianças chorando, muito estímulo, aí já coloca a mãozinha aqui e não vai entrar. A questão de quantitativa, então, a gente trabalha assim incansavelmente, como a gente já está assim, se propôs, né, a abraçar essa causa desde então que a gente se conheceu, Camille, eu, Dona Iracema, Dona Alcinei, Nayana Lima, boa noite. E aí a gente vem tentando fazer esse levantamento aí, só que é um pouco difícil porque a gente perde o contato. Parece assim que um pouco assim que as mães elas se guardam, tentam resolver as coisas do jeito delas, como elas podem. Então assim a gente nunca chegou a um quantitativo. A única forma que eu consegui assim tentar verificar isso aí foi quando a gente teve a experiência de trabalhar emitindo a carteirinha do autista, que é a CIPTE, que hoje é uma lei federal, e antes de vir a lei federal já tinha a lei municipal. Então, assim, hoje eu posso te garantir, Eliseu, que tem bem mais de 100, porque a gente mora aqui em Parintins, Parintins é o município polo, e aí tem os interiores, né? E aí a gente Parintins não... tem quantos mil habitantes? 120 mil habitantes. 120 mil habitantes. Então, assim, nesse universo de 120 mil, foi perguntado isso, assim, quantos autistas tem em Parintins? Então, assim, tem a questão do laudo, que muitos não estão com o laudo fechado também. Tem a questão dos que têm pouca informação, as pessoas que estão no interior, não tem esclarecimento, não sabe se o menino acha que o menino é surdo, porque ele não fala, não tem o menor conhecimento sobre o autismo. E assim fica difícil. E a nossa via aqui é o rio, né? Então a gente tem que ir de barco, né? Eu nunca vivi essa experiência, né? Mas tem que vir para cá para viver essa experiência. Pois é, Então, pois é. pois é. Então é assim, a gente sabe que tem muito autista, mas não consegue quantificar ainda. Mas tem bem mais de 100. Isso eu te garanto. Daqui com mais uns dias eu volto e vou te dizer assim, hoje 5 do mês tal de 2021. Hoje a gente tem tantos autistas aqui diagnosticados. Não vai demorar muito, Tá não, porque a certo, gente está correndo tá atrás. certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você soube do diagnóstico do Miguel e do Davi, primeiro você soube do Miguel, não foi? O Foi do Miguel, diagnóstico? que tem 15 anos. Isso. E, e aí, qual que foi sua reação diante do diagnóstico? Você ficou triste, desanimada, desesperada ou não? Ou você reagiu, falar, não, eu vou lutar com essa informação aí, eu vou... Qual foi sua reação? Sabia que eu era. Embora já fosse professora, então, assim, eu estudava faculdade e já tinha meu trabalho com crianças, mas nunca tive um aluno, assim, com deficiência, eu tive aluno hiperativo. Então, quando a suspeita foi levantada pelos padrinhos dele, que o Miguel poderia ser autista, eu fiquei, assim,
Eu fiquei assim, autismo, hiperativismo, eu fiquei naquela dúvida. E aí eu pesquisei e vi que se encaixava, só que aí como ele estava bem novinho, e aí eu tinha aquela esperança, a questão da fala e tal, e a gente fez aquela busca por um fono para que ele pudesse desenvolver. E aí só com o tempo, no momento eu não fiquei desesperada. Eu não fiquei desesperada. Ficou assim, foi mais a questão do pai dele, que ele ficou, ele não entendeu o porquê. Não entendeu o porquê. Um autista, a gente não tem histórico. O que aconteceu? Acho que quando o Miguel, ele completou uns 3, 4 anos, e aí foi tardiamente. Ele já estava na escola e eu disse assim, meu Deus, eu me conformei que meu filho não fala, meu filho tem estereotipia, meu filho não socializa muito com as crianças, ele preferia brincar com as crianças maiores. E assim, foi Uhum. tardiamente, foi quando os traços ficaram mais acentuados. Foi assim para mim um choque, assim, eu ter me conformado que, assim, com as coisas. Mas no momento não foi tão, não. Eu fiquei só mais desesperada porque eu não sabia o que eu fazia, assim, porque o Rondinelli, ele ficou um pouco travado, né? Ele não falava, ele não conversava, não trocava ideia comigo. E aí eu tinha que cuidar do Miguel, eu era professora, e aí o Rondinelli, ele vivia assim, uma vida assim, muito mecânica de trabalho, assim, eu não sabia o que ele estava sentindo, eu não sabia o que ele estava passando, pensando. Era o Sim. momento dele, o momento de reclusão dele, mas assim, esse foi assim o difícil naquele momento. Mas ele foi para a escola, enfim. Hoje a gente já vive assim bem, já ajuda as outras famílias com essa questão do Ah, que diagnóstico bom, maravilha, de acolhimento, né? maravilha. Mas, Daiane assistindo também, boa noite. Pessoal da família Té aí, tá? Que eu tô dando alô. Pediram alôres, eu estou dando. a escola que eles estudam é a escola regular, né? A escola de inclusão, é isso. As classes comuns, sim. As classes comuns, as escolas inclusivas. Bacana, muito bom. Ah, As escolas deixa eu perguntar inclusivas. agora para a Camila, depois a gente Tem família de volta frente a com conversar. caminho. Por favor. Então, você disse que seu filho faz tratamento com canabidiol, né? É isso ou eu estou enganado? Isso, isso. Fala para a gente A sobre essa experiência. gente, Eu já tive relatos muito bons sobre canabidiol, inclusive lá no sul tem lá uma pessoa que eu conheço, que eu fui lá, que eu visitei, e disse que foi um divisor de águas o canabidiol, mas enfim, falei sua é, experiência. a primeira vez que eu ouvi falar sobre o canabidiol, o óleo de cannabis no tratamento do autismo, né? Eu acho que o Felipe tinha 7 anos de idade. Aí eu assisti aquele documentário na Netflix, o Ilegal, que mostra a luta das famílias, das crianças com epilepsia refratária, aquela epilepsia que não tem remédio nenhum, mas que de jeito, só o canabidiol dava. Aí eu vi aquele documentário e fui atrás das pessoas que apareciam lá. Eu consegui contato com o Norberto Fisch, que até era colega de trabalho de uma amiga minha que morava em Brasília, né? E ela me passou o número dele e eu comecei a conhecer aquele universo. Só que naquela época se falava da importação, de comprar o remédio dos Estados Unidos e vir para cá, né? E mandar para e fazer o tratamento aqui. E não tinha, e era muito raro encontrar um médico que fizesse a prescrição, tinha que ter laudo, tinha que ter um monte de coisa para conseguir a autorização da Anvisa para conseguir importar o remédio. E aí a outra barreira era o valor, muito caro. Até hoje ainda é muito caro. Aí então eu deixei essa ideia de lado, vamos continuar com risperidona, com neuleptil, vamos levando. Aí eu deixei de ser mãe solo, eu casei, eu encontrei o Rodolfo, a gente a gente casou, né, e fomos para morar na nossa casa e até aí tudo bem. O Felipe sempre se deu muito bem com ele, eles se dão muito bem, então foi maravilha o primeiro ano de casado. Aí no segundo ano o Rodolfo passou num concurso para Cametá, no Pará. Aí demorou um pouquinho, nós fomos para lá.
lá para Cametá. Então, foi uma mudança de cidade, uma mudança, cortar o cordão umbilical da casa dos avós, né? Mexeu muito com ele. E aí nós entramos assim, nos primeiros meses, eu acho até o primeiro ano que nós estávamos nessa nova cidade, ele estava relativamente bem. A gente achava, mas hoje eu analiso, eu vejo que já estava rolando uns sinais de que ele precisava de um apoio maior para conseguir lidar com essa mudança, né? De cidade, de escola. Só que a gente não deu muita bola. E quando a gente foi lá para essa cidade, a gente tinha acesso à internet boa, que aqui não tem, era internet à vontade para ele. Então o menino viciou em YouTube, viciou em celular, e a gente achava assim, não, vamos deixar e tal. Aí com isso veio insônia, veio vários outros fatores, ele começou a ir mal na escola, aí vamos aumentar o remédio. Quer dizer, vamos não, né? A gente ia no médico, vamos aumentar a dose, vamos trocar para esse. Eu sei que a gente foi indo, o Felipe só piorando e os remédios, cada vez as doses mais fortes, chegou ao ponto dele tomar um remédio, uma superdosagem para um adulto. Uma criança de 11 anos, 34 quilos, tomando uma superdosagem para adulto e ele não dormia. Aí tá, eu e o Rodolfo, não, agora bora meter a cara. Vamos achar alguém, vamos descobrir. E nós conseguimos nos associar. Hoje nós somos associados da Abraça Esperança. E nós fazemos o tratamento com esse óleo. Também, Rodolfo. A questão da puberdade veio, né? A puberdade, a pré-adolescência, não é uma fase... É uma fase difícil para todo mundo, né? Que dirá para um autista, né? Que sem suporte de repertório emocional para a gente poder ajudar ele a lidar com isso, a comunicação ainda muito precária, né? Aí veio a gravidez da Beatriz, que eu engravidei da Beatriz, né? E, enfim, desistimos de procurar outros remédios, passamos por vários remédios, antidepressivo, anti-ansiolítico, antipsicótico e nada. Aí insistimos, conseguimos nos associar primeiro nós nos associamos nas Mãe-Cônias do Brasil, só que ficou um pouco difícil de conseguir comprar, né? Adquirir o óleo. Aí nós nos associamos na Abrace, que é a única no Brasil que tem a legalização para plantar e produzir e vender para os seus associados. E eu não vou me aprofundar muito nessa questão de como o óleo funciona, eu só sei que assim, que hoje a gente percebe no Felipe que ele ampliou muito a linguagem dele, ampliou muito o desenvolvimento dele. Ele ainda tem algumas crises de comportamento recorrentes, mas ele está aprendendo a lidar. Eu vejo dele um autocontrole muito grande. A linguagem dele, por exemplo, eu até estava conversando com a Diandra, não sei se ela está aí. Oi, Diandra. Que ela é a professora dele que está indo fazer atendimento lá em casa. E eu mostrei para ela uma foto do Felipe no casamento da minha irmã. Ele tinha 6 meses, eu acho que ele não tinha nem 3 meses que ele estava tomando remédio. E nesse dia, ele aguentou toda a cerimônia, a festa, tudo com o sapato arrancando, literalmente arrancando o couro dele. E ele não falou nada, ele não reagiu, ele ficou lá passivo, aguentando. E a gente, Felipe, se quieta, Felipe fica aqui. No final que a gente chegou em casa, a gente viu que o sapato estava arrancando, literalmente arrancou o couro do pé dele. E eu vi assim, meu Deus, como ele aguentou tudo isso calado, quieto, só aquela agonia. E a gente lá controlando ele. Hoje em dia não, hoje em dia ele não toleraria e não tolera. Ele deixa muito claro as insatisfações dele, deixa muito claro quando a gente está conversando sobre alguma coisa que ele não quer. Ele deixa muito claro isso. Então, para mim, isso é uma evolução na linguagem absurda. Né? A gente tem que filtrar bastante as coisas que a gente conversa perto dele, sobre ele, porque ele se indigna. E antigamente eu não percebia isso nele. Então, o ganho com óleo de cannabis, a gente está percebendo muito
no processo cognitivo dele, que vem evoluindo bastante. Ele tem repertório, ele puxa música que, assim, ele ouvia bebezinho, ele volta e olha pra gente, olha muito nos olhos, tipo, busca o nosso olhar e fala da música, tipo assim, tu se lembra? Canta aí. E a gente canta, ele começa a cantar. Então, o pai dele, o Rodolfo, ele toca bastante violão quando ele quer, quando ele não quer, ele pega o violão, quer não, quer mais não. Aí, ok, tudo bem, não quer, não quer, né? E a gente vê o Felipe bastante ativo, mostrando sua opinião, que antigamente a gente não via assim, mano, o Felipe parecia um boneco, onde eu deixava ele ficava. Ele era muito passivo, então a gente vê esse ganho. Outro, alimentação melhorou bastante, ele come melhor, ele se alimenta melhor. Antigamente ele era compulsivo, ele comia exageradamente. Hoje a gente já vê que ele melhorou bastante nisso, tá magro. Fez exames uma época, antes de começar o óleo, que ele estava com doses cavalares de vários medicamentos. Sabe, assim, o hormonal dele estava todo fora, assim, tudo desregulado. Hoje eu vejo assim o Felipe muito mais tranquilo. O sono também, assim, teve muitos ganhos. E é um tratamento que não é assim, não é uma pílula mágica que tudo vai mudar, seu filho vai falar, ele vai dormir bem. Não, é muito complicado, é muito lento. Mas o que eu aposto nesse tratamento é que eu sei que hoje ele está tomando um remédio que não tem contraindicação, que não está acabando com o organismo dele, que não vai gerar uma outra comorbidade no futuro. Então é nisso que eu acredito. Eu estou trabalhando hoje numa vida para ele, que ele tenha uma vida adulta e uma velhice saudável. Alguém perguntou aqui. Muito bom, muito bom. Detesto o remédio. Pois é. Sim. Aí então a gente tá com o óleo de cana. É o autista. É o Lorival. Você conhece? Ele não sei quem. Pois Oi? é, Lorival, eu também concordo. Chegando agora, Sim, como posso saber? Olha, eu sugiro o que Eli, vocês ou ela diz, procurem, chegando, entrem na página da como posso saber Abrace. esses olhos? Abraça Esperança, em João Pessoa, é uma associação, e lá tem bastante vídeo de autistas falando como eles se sentiam com os remédios antigamente, os usuais, né, que a gente sempre são receitados, e como eles estão hoje com o uso do óleo da cannabis. Lá, o site da Abrace tem muito material para a gente se informar melhor sobre isso, mas hoje em dia é um tratamento que eu quero continuar, que se Deus quiser a gente vai manter isso, né, esse tratamento dele e financeiramente também, né? Muito Infelizmente bom. ainda não é um tratamento popular, né, mas vale a pena. O, ele, antes do cannabis, ele usava outros medicamentos, né? Aí você interrompeu os outros, ficou só com cannabis, é A isso? gente fez um processo de desmame, foi lento, né? Sim, foi mais ou menos uns 10, um ano por aí que a gente foi tirando os medicamentos gradativamente, porque é o recomendável, né? Tem pessoas que falam até que a gente fez rápido demais, que poderia ter sido mais lento e tal, mas a gente ficava assim, não precisa tirar logo, o organismo dele tem que desintoxicar para esse remédio fazer efeito. E é essa batalha que a gente está aí, para que ele consiga cada vez mais se autorregular, né? Porque também só o óleo de cannabis não faz milagre, não vai fazer milagre. A gente tem que ter também as terapias complementares, né? Porque se só remédio fizesse milagre, a gente tomava o remédio e não existia mais ninguém doente, né? É Precisa, verdade, precisa de outros suportes, né? com certeza. E aí, em relação, você falou sobre a adolescência, a puberdade, a sexualidade, né? Vocês tiveram dificuldade em relação à sexualidade, a comportamentos, assim, do A gente ainda Felipe? não observa muito no Felipe, não. Assim, eu vejo dele que ele ainda é muito menino. Ainda não percebemos tanto. O que a gente vê do Felipe nessa puberdade, nessa adolescência, não sei, assim, o Rodolfo fala que é
uma força, uma ânsia, alguma coisa assim que a gente tem que direcionar isso de uma forma que ele dê vazão a esses sentimentos, essa, eu não sei, não vem a palavra agora. Euforia. Essas euforias que ele tem, a gente teria que encontrar novas formas de não ele reprimir, mas de uma forma que ele dê vazão a isso tudo, de uma forma segura e controlável para ele, que ele consiga crescer emocionalmente para que ele possa conseguir controlar esses sentimentos dele, né? Que eu lembro, assim, da minha adolescência, chorava do nada, tinha raiva de tudo por tudo, de tudo por nada. Então, pensando nisso, né? Que ele... E a gente com todo o suporte linguístico para Eu já fui falar, para adolescente também, conversar, para socializar com os amigos, né? Imagine ele que a fala é limitada ainda, né? Tem uma pergunta aqui para ti, Camille. O quê? A Irly Costa está Ah, tá aí. perguntando qual profissional que você procurou para lhe orientar sobre os olhos. Bom, eu fui... Hoje eu já tenho acesso a todo mundo que busca procurar, por exemplo, lá se você entrar em contato com a Abraço Esperança, eles vão te dar uma lista de médicos que fazem o atendimento e são prescritores, que vão te orientar para que e provavelmente possa indicar o óleo para o teu filho. Né? Tem alguns médicos que estão... Ritalina é horrível mesmo, Lorival. Tem alguns médicos que, por exemplo, o Dr. Paulo Fleury, pesquisem sobre ele. Ele tem muita live aí explicando direitinho. E ele é um médico que ele coloca o uso do óleo da cannabis como primeira opção de tratamento. E não como último, que é o que a maioria dos médicos prescritores ainda segura um pouco. Na época que eu fui atrás desse remédio para o Felipe, eu esbarrei em muitos médicos assim, não vamos começar com óleo, não. Vamos começar primeiro com esse remédio, vamos trocar para esse, vamos mudar. Seu filho precisa de terapia de integração sensorial e realmente precisa ainda, né? Eles seguram bastante até falar assim, não, realmente, vai nesse... Aí hoje em dia eu já conheço bastante médico que fala assim, não, bora logo começar com o óleo, porque é uma coisa natural. Se der superdosagem, não tem risco de efeitos colaterais. No máximo que seu filho vai, que é uma coisa que o Paulo Freire sempre fala, que é se der bastante, o máximo que vai acontecer é ele ficar letárgico e dormir. No outro dia ele tá bem, né? Então, os passos são esses. Eu acho assim, se quem quiser entender mais sobre o óleo, eu sempre falo, entre na página do Abraço Esperança, que lá já tem bastante informação. Tem um número de atendimento, de acolhimento, que eles já dão os primeiros passos. Tá? Ô Camille, apesar de tudo isso que você tá dizendo aí, isso tudo é muito bom, eu já vi relatos de pessoas dizendo que de vez em quando se encontra críticas, preconceito pelo cannabis, que diz que é da maconha e tal. Você chegou a lidar com esse preconceito em relação ao uso do cannabis, por ser conhecido como remédio da maconha, né? É complicado. Eu tinha muito medo de falar sobre isso. Eu só falava com poucas pessoas. Eu acho que essa é de uns meses para cá que eu criei coragem mesmo de compartilhar as coisas. Felipe já tem 2 anos e meio de tratamento e eu falava assim, não, vamos só conversar com quem não vai ligar para a Mas polícia ou você, para o conselho tutelar. Eu tinha mas medo, você eu tinha tinha medo por muito quê? medo. Hoje em dia eu já tenho mais coragem. Mas Medo por preconceito quê? assim, hã? Ah, não Medo por quê? sei. Não sei, sei lá, de quererem me prender porque eu tô achando que eu tô... Você tá dando maconha pro seu filho? Não, estou dando um óleo feito em laboratório É a de uma associação. associação responsável. Mas a gente tem medo, assim, do julgamento, de acontecer alguma coisa, as pessoas falarem assim, tá vendo? É porque usa aquele remédio lá estranho, né? Mas eu me reservo muito a falar. Hoje que eu tô falando aí pra um monte de gente. Não, eu não vejo razão para ter medo. É um remédio científico, não é o uso Sim, da maconha como droga, né? sim, Aliás,
É um dos Aliás, remédios falando, mais usados nos Estados Unidos, Canadá, há anos, né? sim, não é algo assim que você pode falar que é estranho, que é suspeito, que não é. Existe comprovação que faz bem a muitas pessoas o óleo de cannabis, autistas Uhum. inclusive, não é? E é isso, esse seu depoimento é muito valioso, muito Tá importante, sim, falhando um não tenha pouco dúvida. tá falhando um pouco o teu áudio, o Eu, Eliseu. eu, me ouvindo não? Oi, Tá falhando um você não pouco o está me teu ouvindo? áudio. Agora tô. Eu estou te ouvindo bem, eu estou te ouvindo bem. Tá, que É, tava falhando porque estão eu até não tava dizendo aqui, ó, existem entendendo. muitos relatos positivos. Agora você me ouve bem? Tô ouvindo. Agora você me ouve bem? Sim, Oi? Eu acho que é a sua internet, hein? é, Oi? talvez. Você me ouve bem agora? Tô te ouvindo. Oi? Oi? Oi. Tô ouvindo, Eliseu. Você tá me Tá me ouvindo? ouvindo? Eu acho que é o meu sinal que tá ruim. Eu tô te ouvindo. É, o Rodolfo tá Eu acho falando que, aí que é o nosso medo, né, das eu acho que a sua pessoas internet que de vez em encontrarem a quando gente tá na aí. rua e falar assim, tá vendo? Olha, aquele menino tem aquele O Rodolfo comportamento tá porque falando. os pais usam esse remédio. E é esse o nosso medo mesmo, né? De ser julgado, de É, ser descriminalizado, né? Colocarem é, o nosso papel como pai em xeque por usar esse remédio, né? Fazer esse tratamento não, mas fitoterápico, planta. eu acho que mais, eu acho que o mais importante é a sua consciência, que você está fazendo o correto, né? É, Que é bom para o seu filho. O mais que importante é tá isso. tendo muitos resultados, a gente acredita muito nesse tratamento. Falar as pessoas falam, julgar as pessoas julgam, não tem como a gente controlar o pensamento das pessoas, né? É, Infelizmente. Mas que bom que ele está tendo assim, um retorno bastante positivo em relação ao canabidiol. Eu já vi outros relatos. A Ana Carla Neri, que era aqui de São Paulo, do Rio, perdão, está acompanhando a gente. Também a filha dela faz acompanhamento com o canabidiol. A Canara, lá do Sul, e diversos outros relatos eu já ouvi. E sempre relato positivo em relação ao tratamento com o canabidiol. Isso é muito bom, muito importante, tem né? bastante associações de Você me mães ouve? que se juntam para fazer vários eventos, é muito legal, assim. Eu me sinto um pouco sozinha aqui para o Amazonas, porque não tem, não, eu desconheço associações aqui por perto. Eu fico meio longe dos grupinhos, mas eu mantenho as crianças passando aqui. Aí Eu não tem mantenho contato associação, com poucas mães. Hã? aí em Parintins, além de você, você conhece outros casos de outras famílias que fazem esse tratamento com Ah, eu autista? influenciei uma amiga minha a tomar. Ela também já estava no É, espiral de vários medicamentos para enxaqueca crônica. Aí eu, bora, mano, toma, bora, vamos. Aí ela tá aí, há 6 meses, faz campanha e tudo. É uma amiga minha enfermeira, saiu de um monte de remédio, já, pô, nos 2 primeiros meses de tratamento com cannabis, ela diminuiu mais da metade das crises de dor de cabeça dela. E quando ela tinha, eram dor de cabeças leves, suportáveis. Que antes eram dor de cabeça que limitava ela a ficar trancada dentro de casa. Enxaqueca mesmo, de não ficar, não conseguir fazer nada. Aí eu sempre bato na tecla, né? De vamos, gente, tá aqui o número do médico da consulta online, mas é uma questão assim, muito complicada, porque é um tratamento caro. Né? Infelizmente, é um tratamento caro. e aí não se Aí, consegue via judicial? Não se consegue via a judicial gente consegue. Eu do conheço um pessoal Estado? em Manaus, uma senhora em Manaus que conseguiu para a filha dela. Ela, ela ganhou 1 ano, ela conseguiu na justiça 1 ano de tratamento
com medicamento, só que o internacional. Aí ela usa o internacional e o nacional da Abrace. Tem poucos casos de pessoas que Entendi. conseguem na justiça que a justiça custeie o tratamento. Mas eu acho que deva ser muito difícil conseguir isso, porque eles sempre vão falar assim, olha, mas tem uma ruma de remédio aí que você pode usar, né? Acredito que uma das falas que essas famílias que recorrem à justiça devem receber é essa, né? Tem aqui uma gama de remédios que tá aí no SUS para você. Por que você não usa esses? Olha, o Lorival é autista. Aí, em Parintins, sou autista e fiscal municipal. Olha só que bacana. Deixa eu ler aqui. Sou autista e fiscal municipal. Voltando de sair agora para atender denúncia. Sim, às 11, às 23 horas. Amanhã eu vejo o que vocês falaram. Sim, vai ficar Beleza. gravado. Obrigada aí, Lorival. Bom Eu vou trabalho. baixar lá e colocar no Vamos deixar YouTube. salva essa live aqui. Eu vou salvar ela e colocar no YouTube. Aí em Parintins, vocês têm associação de pais de autistas? A gente tem um grupinho aqui que a Márcia movimenta. Fala aqui, Márcia, por vez. Eu já falei demais agora. Deixa a Márcia falar agora sobre a luta dela com as famílias. Vai tomar uma água. Vai controlando. Então, aqui de volta. Então, Olha aqui, Eliseu. Olha aqui meus copinhos aqui atrás, Eliseu. A Camille não quer que eu mostre. Esses copinhos aqui, ó. Garantido, bom e bonito. Olha, tá vendo só? Ela não deixa eu mostrar os meus copinhos do caprichoso aqui, ó. Caprichoso. Uma palha. Boi de Parintins. Se eu soubesse, eu tinha trazido meu copo do garantido. famoso caprichoso. É porque o mundo é azul, a terra é azul. Parintins tem umas festas tradicionais, né? Como é que chama aquela festa, meu Deus do céu? Esqueci agora. Eu assisti algumas vezes. De Parintins. Festival Sim, eu Folclórico de assisti algumas vezes Parintins. pela televisão. Pois Eu é, assisti na aí Bandeirantes a nossa algumas luta vezes. começa por aí, porque assim, quando a gente faz campanha de conscientização do autismo, né? Então, assim, a cor, ela é azul, né? Por causa dos meninos, e embora isso já tenha, já quebrou esse paradigma, né? Mas, assim, muitas pessoas ainda adotam-se pela tradição, só que aqui é complicado demais. Não tem como se colocar azul para todo mundo vestir da briga. Então, assim, porque Por quê? tem também... Porque o azul aí é do caprichoso. E aí, o que acontece? A gente sempre adequa, né? Faz uma cor neutra, né? Faz sempre no branco, a camisa branca, para poder, aí coloca a frase e tal, as informações que precisa, para poder a gente ter os nossos apoiadores, né? Porque, assim, quando a gente começou foi bem complicado. Teve gente que vestiu azul, mas vestiu contrariado, né? Então... É difícil, Eliseu, mas aí aos poucos, né, as pessoas vão entendendo que isso é uma causa, que não é uma escolha nossa, que foi a ONU e tudo mais. A gente vai explicando, é para isso que servem as campanhas. Então, assim, falando propriamente do grupo, o grupo ele nasceu assim, considere. Nasceu com 5 pessoas, família? 5, 6 pessoas? Assinei, Dona Iracema e a Camille, a mãe da Camille, assim, com 5 pessoas. Então a gente fez a primeira reunião na casa da Dona Iracema, né? Que a gente não tinha. Olha aqui, Nayana. A gente não tinha uma sede, né? Como não temos até hoje. Olha, Eliseu, o marketing é tudo, tá? Com certeza. E aí a gente começou as nossas reuniões, e aí naquela época não E o tinha. grupo aí, Oi? vocês colocaram algum nome no grupo, na associação? Família Terra. Família Família Terra. Daí Terra. ele está dizendo que vermelho é mais bonito. Com Tá, certeza.
E aí, Vai subir um monte de coraçãozinho agora. não tem. Não sobe estrela, só coração. Não temos uma sede ainda. A gente tem ainda uma previsão de um escritório aí que eu tenho um pai que é bem articulado, que inclusive ele é vereador, ele descobriu recentemente que a filha tem autismo, então ele já está correndo atrás. Está correndo É aquele atrás. da rádio? Oi? É aquele que estava conversando na rádio? Sim, é ele mesmo, o vereador É, Roberto Babá Ele é bem Tupinambá, não é isso? conhecido aqui em Parintins. Oi? É, Babá Tupinambá, alguma coisa assim, não é isso? Como é que é? Isso, exatamente, exatamente. Ele tem, É, não tem nem um mês eu que vi o a filha depoimento. dele, ele descobriu que a filha dele tem autismo, mas ele já virou assim meio mundo, assim atrás, articulando com outras pessoas e já conseguiu assim um local para que a gente possa receber as famílias, fazer um acolhimento, dar algum tipo de informação que eles estejam precisando relacionado mesmo ao TEA. E aí o grupo ele vem caminhando, né? De lá para cá sempre entra mais um, sempre chega mais um. À medida que chega uma mãezinha com um diagnóstico de autismo, ela já tem essa indicação, assim, essa referência. Procura a dona Iracema, procura a Camille, procura a dona Cinei, procura a Márcia, procura. Sempre procura a gente, assim, para dizer assim, alguma coisa assim parecida, né? Só que a gente já tem muitas mães aqui, empoderadas aqui, que falam assim com propriedade, né? Que o filho, assim, foi, eu digo, tardiamente diagnosticado, mas elas viram pesquisadoras. Coisas que eu falo sempre, viram pesquisadoras e aí elas vão em busca do conhecimento que elas não sabem. Elas fazem a troca, né, de experiência. Márcia, isso aqui o meu filho não faz. E o teu, como é que é? Então, assim, esse grupo que surgiu é justamente para que as mães elas possam saber o que pode estar se fazendo, o desmame, o desmame da mamadeira, o que tu fez? É um grupo de autoajuda, é um grupo assim, um grupo de apoio, né? Então, assim, é muito interessante porque a gente faz essa partilha diariamente, né? E Aí agora, cada vitória, assim, a gente vibra como se fosse, assim, uma taça, né? Um troféu. e aí agora na pandemia vocês se comunicam pelo grupo do WhatsApp, é isso? Continuamos com o grupo de WhatsApp, porque, assim, a gente mais se comunica, sempre se comunicou pelo grupo de WhatsApp, assim, mesmo porque a pandemia, ela nos limitou de falar com as pessoas, né? Ficar em casa e tal. Mas tem essa situação ainda de que a criança ela fica só com os pais ou fica com a mãe. Então, assim, a mãe vai trabalhar e o pai cuida dos filhos e vice-versa. Porque não se dá com muitas pessoas, né? A gente sempre, como o Miguel, ele sempre foi acostumado com outras pessoas, porque a gente precisava trabalhar e precisava estudar. Ele consegue, mas a gente faz um processo de transição, que é uma coisa assim que eu vou falar lá na frente sobre a questão de escola, que quando tem a troca de professor, quebra o vínculo, e isso é muito ruim para a criança, porque eu considero assim que perde todo aquele caminho. Então, aqui em casa, o que acontece? Quando as meninas dizem assim, Dona Márcia, agora eu vou precisar me ausentar, eu vou estudar, eu vou fazer isso. Aí a gente vai, tá, você dá um tempo pra gente é, conseguir outra pessoa que esteja disponível e tá. E bem, as pessoas, elas fazem um teste, as meninas, elas fazem a transição. Elas fazem esse processo de transição aqui em casa, para ver como é que eles gostam de comer, como é que eles se comunicam, como é que é o costume deles. Porque não dá para gente que trabalha e precisa desse apoio, desse auxílio, não tem como pegar e dizer assim, vem aqui, Joana, tá aqui, essa aqui é o fulano e o fulano. As atividades que você vai fazer é essa e essa. Mesmo que eu escrevesse no papel, fizesse um relatório, seria difícil, porque na prática é outra coisa. Na prática é outra coisa. E é aí que eu me reporto para a questão da escola. Porque assim, os professores, eles fazem um trabalho, fazem um relatório e deixam o professor que vem.
Só que aí, esse processo de transição, ele tem que vir antes. Talvez funcione, a gente não tem nem certeza disso, se vai funcionar, né? Como muitas vezes não deu certo aqui em casa. E a gente teve que ir para o plano B, para o plano C, para o plano D, para o plano... E assim segue. Pois é, mas o grupo é para isso, é para troca. Para troca, para experiência, para a gente se ajudar, para a gente se abraçar, para a gente chorar, assim, virtualmente, mas é para isso. Bacana. Você acredita que a sua formação como professora ajudou e ajuda bastante a entender e a conduzir as situações com o Miguel e o Davi? Ou não tem nada a ver? Quer que eu chame teu pai? Sim. Tá. Aqui a live, ela é muito assim, tá todo mundo transitando por aqui, né? Já vem, tá? Sem problema. Assim, a minha prática como professora se ajudou no entendimento. Você pode repetir, por favor? Não, eu perguntei assim, se a sua formação como professora ajudou e ajuda a compreender e a conduzir as situações em relação ao autismo do Miguel e do Davi, se a sua formação ajuda nas questões relativas ao autismo, no dia a Com cer- dia, na vida diária, vamos dizer assim, não com exatamente na certeza. escola, mas no, no geral. No geral, falando no geral. Sim, Isso. eu vou começar por um ponto antes que eu esqueça, porque assim, se eu deixar para falar primeiro uma coisa aí, eu tenho muita ideia na minha cabeça aí eu vou esquecer. Primeira coisa que foi muito importante para mim enquanto professora e enquanto mãe, Eliseu, é ter o olhar. Porque eu consigo ter os dois olhares, o olhar de mãe e o olhar de professora. E essa questão de julgar a mãe, julgar a família, fazer julgamento sem saber o que a família está passando, fazer assim, não conhecer, não ter convívio, não ter vínculo, isso é uma coisa assim muito prejudicial. Porque assim, enquanto eu estou na minha sala de aula, fazendo meu planejamento, é claro, né, eu estou cumprindo a minha missão de professora. Eu sei que a tua pergunta não seria bem isso, mas eu acho importante Não pode falar. ficar à vontade. E assim, eu, como professora, eu ouvi muitas vezes, assim, professores se posicionarem, assim, culpar a família, porque o fulano não estava conseguindo se socializar, porque ele dava problema, porque atrapalhava a aula, porque uma série de situações. Então, assim, eu tentei muitas vezes conversar assim, já conversou com a mãe, já foi na casa da mãe, já foi com os pais, já tentou conversar, assim, fazer. Mas, assim, fazer um acolhimento não é uma conversa qualquer, eu acho, porque, assim, eu sei, Márcia, eu, ser humano, mãe, pessoa. Eu sei quando alguém está tentando me acolher, então quando alguém está me instigando a falar alguma coisa, ou só extrair alguma coisa, meramente extrair alguma coisa de mim. O acolhimento é dizer assim, como é que você está se sentindo? O que é que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Como é que tem sido a vida diária de vocês, né? Porque assim, fulano está apresentando esse comportamento, a gente tem que ter todo um cuidado para chegar nessa família, porque assim, eu sempre digo assim, não é o único problema. O autismo do filho não é o único problema que a família está pensando. Tem conta de água, tem conta de luz, tem supermercado, pode ter alguém na família que esteja doente também. Tem uma série de coisas. Então, assim, é muita coisa para uma mente só pensar. E todo dia acontece uma coisa diferente. Todo dia acontece uma coisa diferente. Então, assim, o meu fazer pedagógico, quanto professora, eu acho que falta mais entendimento por esse lado aí. Porque não adianta a gente falar em inclusão e criar e construir um muro na escola, assim já vim ficar ali preparado e armado. Aí lá vem aquela mãe que briga, lá vem aquela mãe que cobra, lá vem a Camille, lá vem a Márcia. Então, lá vem aquela mulher, fecha a porta.
tranca tudo, ninguém liga para ela, ninguém... É assim, gente, a gente ri hoje, e a gente, claro que a gente tem respeito das pessoas, eu sou professora também, eu entendo também o lado do professor, quando ele está desesperado, quando ele precisa do apoio, porque são os dois lados, assim, eu digo sempre que é 50%, 50% da família, 50% da escola, né? Porque a inclusão também começa em casa, né? Eu também já tive alunos assim sem deficiência, né? Assim que a mãe se largava, mas se o menino chegasse assim com um risco no braço, a mãe imediatamente chama na escola, mas eu quero saber o que aconteceu com o braço do meu filho. Então, assim, esse caminhar, esse acompanhar, esse vínculo, essa troca, né? Claro que a professora não vai poder, assim, passar a mão na cabeça da criança, assim como a mãe também não. Tudo tem um limite. Se ela decidiu que a criança esteja numa escola inclusiva, ela tem que primeiro conhecer o ambiente, como é que se trabalha e que ele vai conviver com outras crianças, conheça a professora, conheça a proposta que ela vai trabalhar, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, enquanto professora, assim, esse é o maior, eu acho que essa é a maior contribuição para mim. Porque talvez se eu não fosse professora, eu seria muito pior do que eu já fui com os professores do meu filho, né? Porque, assim, às vezes, assim, eu não sou uma pessoa, eu sou serena, mas eu sou muito firme nas minhas palavras. Então, assim, às vezes, quando eu chegava na escola e a professora dizia assim, ele foi maravilhoso hoje, ele foi espetacular. Eu dizia assim, e o que ele fez? Aí a professora ficava assim. Aí eu queria saber o que era esse maravilhoso, esse espetacular, o que era, se era um desenho, se ele tinha feito alguma coisa diferente. E aí a professora já ficava assim. Aí eu já tinha entendimento assim, olha, ele ficou sentado 4 horas na sala e não fez nada. E aí, daí já se criava uma antipatia. Mas assim, aos poucos eu consegui, graças a Deus, assim, é claro que eu tive também, porque quando a gente descobre que o filho tem autismo ou alguma coisa assim parecida, quando entra para a escola, é natural, ele está saindo daqui para um ambiente com outras pessoas diferentes, então a gente já fica assim naquela situação assim de, será que vai ser bem tratado? Quando o filho tem autismo e quando ele não fala assim, ele não vai poder se defender, vão fazer um monte de coisa com ele, ele não vai poder se defender. Assim, mas eu sabia que era uma escolha minha. Então, eu ia atrás. Eu fiz a minha parte, às vezes fui entendida, nem sempre fui entendida, mas assim, tem meus colegas professores, acredito nos professores, respeito muito os professores, porque eu vou repetir mais uma vez, vou repetir quantas vezes forem preciso. Essa questão de que o professor ele não pode correr do aluno com deficiência. Chegou um aluno com deficiência, com TDAH, com autismo, ele não pode dizer assim. Ele vai dizer, mas ele vai dizer pedindo socorro. E ele vai ter que trabalhar com esse aluno. Ele vai ter que trabalhar com esse aluno, né? Só que tem alguns que, assim, eles se cansam. Eles vão desistir. Outros não. Eu dou... só um minutinho, só para concluir o que eu tô pensando aqui. E eu fico muito mais feliz, eu fico muito feliz. Teve uma professora que chegou assim, chorando comigo, arrancando os cabelos, e disse assim para mim, Márcia, me perdoa, pelo amor de Deus, mas eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não consigo, eu não estou conseguindo. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas eu não consigo trabalhar com o Miguel. Eu já trabalhei, já inventei jogos, ele não se interessa. Eu já inventei isso aqui, ele não se interessa. Já inventei quebrar, ele não se interessa. E para mim é a coisa assim mais satisfatória. Eu peguei assim a professora me falou chorando. O que eu fiz? Eu abracei a professora, sabe por quê? O professor que ele vai buscar de todas as formas para fazer de fato a inclusão do aluno, como essa professora não estava conseguindo fazer, mas isso é indicativo da responsabilidade, do compromisso, sabe, Eliseu? Isso para mim, assim,
como o Miguel ele não consegue ele ler, escrever, ele tem um outro tipo de comunicação, mas ele tem uma socialização tão boa, que se não fosse a pandemia ele teria concluído o 9º ano na escola. Porque assim, era tão normal, tinha os grupos, o grupo de colegas onde ele ia lá e sentava, e ele era assim, da galera, da turma, assim, vai fazer um selfie aqui, fazer um selfie e tal, tudo mais, e a professora vinha em casa. Então, assim, isso eu considero assim, muito importante, assim, do meu olhar dos dois lados como mãe, ver onde que a família às vezes também falha, do olhar como professora, ver o que a escola está pensando, o que a escola está fazendo, o que a escola está promovendo para realmente ter aquela inclusão. E assim, dentro de casa, o meu fazer, tentar mediar as coisas e inventar uma coisinha aqui, mas sempre trabalhei mais com as habilidades, né? Que a gente pudesse ter autonomia, tomar banho sozinho, se vestir sozinho, escovar o dente. Assim, questão de acompanhar as atividades também. Mas assim, sempre fui mais focada nessa questão, porque no momento que eu incluí tudo isso na minha cabeça, vou fazer o meu filho ler, aprender a ler, escrever e fazer isso, eu estava surtando. Eu estava surtando. Sou professora, estudei, tenho formação, mas assim, eu vou por essa linha aqui, ou eu vou por essa aqui. Não dá para abraçar o mundo com as pernas. Então, é mais ou menos isso aí. Não sei se respondi o que você gostaria de ouvir, mas Não, sim, com certeza. Respondeu. Você é professora há quantos anos? olha, comecei a lecionar em 2001. Só, só que nesses 2 últimos anos, tem uma conversa paralela aqui na minha frente aqui. Estou conversando com você. Esses últimos 2 anos eu atuei na assistência social, tive uma oportunidade muito rica, assim, de viver como é que é feito o trabalho dentro da assistência com essas pessoas com deficiência. Então, assim, professora de carreira desde 2011, 2001 e 2021, concursada desde 2007 Muito e bom. gosto muito desse título de professora, tenho muito orgulho desse título de professora. Com certeza Embora deve ter. muitas coisas assim aconteçam com a classe dos professores ainda, mas assim, isso é uma coisa que eu tenho orgulho. Eu estudei uma outra graduação também, eu falo muito pouco sobre isso, mas isso é claro que isso também contribuiu para a minha vida. Eu estudei ciência política, mas não me especializei na área. Mas daí também pude experimentar disso também. Você chegou a lecionar para algum autista? Não, porque na minha época, assim, que eu tava até 2017, não foi nenhum autista para minha sala de aula. Não foi nenhum autista, mas assim, eu tinha contato, assim, nas escolas que eu trabalhei, onde tinha um autista, eu sempre procurava estabelecer um contato com a criança e com a família, né? Porque gostava de ver assim como é que a criança se comunicava, até para aprender. Eu estou aprendendo um autismo novo, diferente. Agora com meu filho Davi, que é autismo leve, o nível 1. Agora mesmo a Uhum. Camila, tá difícil ela voltar aqui para a live, porque ele trouxe a caixa dele para ela ver com brinquedos dele e ele vai instigar ela até. Na realidade, eu não Deixa eu dizer quero. uma coisa aqui. Ah, Oi? Deixa eu dizer uma coisa aqui. A gente está falando já há algum tempo sobre autistas, né? Você sobre seu filho, a Camila sobre o dela. E o autista, enfim, envolve a família inteira. E a gente estava conversando hoje, à tarde, eu e você, né? Sobre o fenótipo ampliado do autismo, que é o isso. FAA, fenótipo ampliado do Novidade para mim, autismo. sabia? Oi? Novidade para mim, sabia que eu não conhecia ainda essa sigla aí, fenótipo, Fenótipo ampliado do ampliado do autismo, autismo. FAA, que é as mães e pais de autistas que têm características do autismo, mesmo antes do filho no autista nascer, ser diagnosticado, e já tinha essas características. Não é que depois, com a convivência. E aí, há muitos casos assim, né, em que a mãe
pai começa a lembrar, não, eu tive dificuldade nisso, tive aquela característica e tal. Muitas vezes é realmente um caso de autismo não diagnosticado e outras vezes não. Falta alguma coisinha ali para fechar o diagnóstico, né? Olha, tem dizendo aqui, E tô dizendo aqui que não, também não sabia, que a Nayana tá falando aqui que ela não sabia, que isso é novidade. Para mim também é novidade, a Nayana Lima. o fenótipo ampliado É do bom falar, autismo, Eliseu, pertinente falar. FAA. Existem muitos desses casos, né? Porque o que acontece? O autismo de 75% a 80% é genético, ou seja, vem da mãe ou do pai, né? Uhum. Em média de 75% a 80% é genético. Então, os casos são muitos, né? Que a mãe ou o pai é autista ou tem características do autismo, que é o FAA. Aí a gente eu estava até contando algumas histórias para você de quando eu era criança, Posso adolescente. contar? Eu conto eu falo de Oi? ti, de mim. Eu falo de ti, aí tu fala de mim. Eu tava morrendo de rir. Eu tava Sério? morrendo de rir das histórias, é. Então, quando eu era criança, eu tive dificuldade de aprendizado, eu tive Nossa! dificuldade na fala, eu tive Eliseu, muito. a minha Oi? irmã está assistindo a live, a Jaqueline, ela estuda pedagogia em Manaus, e ela está dizendo que Ah, ela já tinha ouvido falar nesse o FAA. Ela está FAA. acompanhando pela pedagogia. E Legal, aí, bacana. Tá vendo? Você achou que eu estava inventando isso, né? Mas né? não, eu fiquei surpresa, fiquei só Você achou que era surpresa. coisa da minha cabeça, né? Mas aí eu tive muita dificuldade de aprendizado, de aprender a ler e escrever mesmo. Eu acho até engraçado, hoje em dia as pessoas falam, nossa, você escreve bem, mas as pessoas não têm noção da dificuldade que eu tive de aprender a ler e escrever. Tive dificuldade para falar também, tive aulas com a fonoaudióloga, 3 anos e meio. Ainda hoje eu não falo fluentemente, estou sempre tropeçando nas palavras. Mas antigamente eu gaguejava muito, Eu muito, também, muito mesmo. eu também. E eu era bastante, fugia das pessoas, sabe? É, nunca gostei Essa história. quando era criança, adolescente, até na fase adulta, de abraço, essa coisa de apertar, de beijinho, essas Como é que coisas que era a na gente tem com o igreja, pessoal Eliseu? Conta essa exige. história da igreja. Como é que Uhum. acontecia lá na igreja? Quando eu ia na igreja, enquanto estava tendo, eu ia na igreja evangélica, minha família evangélica, eu fui durante muitos anos na igreja evangélica. Aí na hora que o pessoal falava assim, agora o irmão levante, olha para a pessoa que está ao seu lado, dá um sorriso para ele, dá um abraço nele. Não, Não gostava, não. Forçou a amizade, né? Ah, não. Enquanto não chegava na hora do abraço, estava ótimo para mim. A hora que falava, olha para o seu irmão que está ao seu lado, dá um sorriso para ele, um abraço. Aí eu saía aí fazer eu de me conta. espelhava. Oi? Aí Aí eu eu me saía, espelhava. Ah, eu ah. saía fazer de conta que ia tomar água, ir no banheiro e tal, e o povo tava tudo. Aí eu saía até meio por baixo dos abraços, isso aí. Aí depois que, Oh! A aí história depois que o do. Lucas. Aham. Oi? Aí, A aí depois que o Lucas nasceu e estava amigo do Ninja, eu sentava ele do meu lado, aí ficou bom, porque falava, olha, para você não estar ao seu lado, dá um abraço nele, eu olhava para ele e abraçava o Lucas. Não, mas agora já consegue abraçar assim mais demorado ou não consegue ainda? Travou o Eliseu. Quando a Consegue não? etiqueta social exige, É muito rápido ainda, assim, abraça e tchau. um abraço meio estranho assim, mas a gente faz uma por aqui. Então Uhum. falando aqui que até a Nala, ela é terra, realmente aqui, porque ela se adapta, né, ao ambiente aqui, todo mundo tem um grau. É interessante, assim, porque Então, eu já vi.
Então, eu tinha dificuldade, até hoje tenho um pouco ainda, de socializar, de me entrosar, sabe? E vivi muito tempo isolado. Eu comecei a me interagir de uns 9, 10 anos para cá, não, de uns 15 anos para cá, por necessidade. Porque eu consegui um trabalho muito bom, concursado na época, e eu falei, não, agora eu tenho que me entrosar, nem se for para disfarçar, artificial, mas tem que. E aí eu comecei a me entrosar mais, mas eu tive muita dificuldade de socializar, sabe? Muita mesmo. Às vezes eu falo, hoje em dia as pessoas não acreditam, sabe? Mas as pessoas tinham, e até hoje tem uma visão assim que, às vezes eu percebo isso, as pessoas acham que eu sou meio frio, porque eu não sou de esboçar muita emoção, ou não consigo esboçar exatamente o que eu sinto, sabe? Quando, igual eu estava te falando, eu vejo aquele programa lá de televisão, quando a pessoa fica muito feliz, ganha um prêmio lá, e ri, pula, e grita, eu não faço isso. Eu falo, nossa, que bom, eu fico feliz, ganhei e tal. Aí a pessoa fala, pô, mas que chato. Aí a pessoa acha que eu sou Vai ser frio. engraçado, porque assim, num programa assim, a pessoa, você vê assim, o Luciano Huck, assim, você ganhou um carro, você vai ganhar uma reforma na sua casa, aí o Aí eu Eliseu ia vai falar ficar. assim, Só não me abraça. É que ele não, não, ele Obrigada, mas não me não abraça. consegue, assim, ficar eufórico, Eufórico, assim, né? chorar e demonstrar é, emoção. é uma reação efusiva, sabe? Aquela coisa assim. Eu falando, legal, ganhei. Joinha. Então, eu estava dizendo para Camille hoje que eu vejo aquele pessoal em estádio de futebol, centenas. Hoje em dia não, tem a pandemia, né? Mas quando não tinha pandemia, milhares de pessoas ali reunidas, aquela gritaria, eu não consigo me ver ali, pelo amor de Deus. Tu acha isso estranho, Aí, Eliseu? Tu acha o oi? comportamento, tu acha o comportamento das pessoas estranhas, assim? Não, de Essa. repente é eu que estou estranho, não as pessoas. Não se vê É. fazendo isso. Ah, tá. Eu não Então, como consigo, a minha. festival, então? Ele ia estar no Oi? camarote. Como Ele seria com ele assim? Olha, tem que fazer um teste com o Eliseu, trazer ele aqui para Parintins, que de repente, né, vai que a coisa muda, né? Ele assistindo assim o Caprichoso, aí ele já começa, né? Eu já vi pela televisão, já vi muito pela televisão. É? Já viu, né? Já Pois vi é. muito Mas pela assim, televisão. ao vivo que é interessante mesmo, né? Só quando a pandemia amenizar, quando chegar a vacina para todo mundo. Aí Então, talvez, né? assim, é verdade. Então, outra coisa também que marcou muito, eu nunca consegui me envolver em fantasia, ficção, sabe? Aquela coisa tipo, livros de ficção, por exemplo, eu adoro ler, mas você quer conhecer um cara chato, é você falar de um livro de ficção para mim, ou então de novela, essas coisas assim. Eu não consigo assistir uma novela e É a ficar vendo aquilo como missão. se fosse real. Na minha cabeça eu falo, não, aquela é a atriz, o ator, aquela não, eu não consigo me entrosar na dramaturgia, na ficção, entendeu? A cabeça não viaja, é sempre na lógica, né? É sempre na realidade, é sempre Então eu sou tipo Então, pra ti, acho que- e assim, e em cinema, você não gosta, não? De. Antes da Oi? pandemia, né? De ir em cinema, acompanhar alguma série, alguma coisa assim, que tenha fantasia. Nada, não, né? Aí, aí é que as pessoas, aí é que as pessoas que acham que eu sou legal acabam descobrindo que eu sou chato. A pessoa fala, não, E aqueles aí, filmes cheios de efeitos especiais, não gosto de filme. Hã? Oi? e aí e aí a gente vê assim um traço autístico, né? Um traço de autismo Eu acho que tá faltando o diagnóstico o dele. diagnóstico, né, Eliseu? Tá faltando diagnóstico. Não, eu não estou dizendo isso, mas que existe diversos. A minha mãe diz que eu sou autista, mas minha mãe não é doutora. Minha mãe não é médica. Eu Entendeu? sei. Eu estava falando para você hoje que eu, quando eu era criança, eu gostava de levar buquê de rosas para a professora. Não só de floricultura, na minha casa tinha um jardim grande, tinha umas flores lá e minha mãe sempre fazia uns arranjos e eu levava para a professora.
no dia do professor, ou em outras datas também. Aí eu entregava para a professora, Elisia, muito obrigado, ela quer abrir o braço. Aí, tá aí, professor, ó, tchau, tô indo. Aí eu me abraçava para agradecer, eu caía fora. Isso eu tinha Mas uns 8 hoje anos, você já. Que a gente estava até conversando mais cedo, né? Que quando você estava. Deixa eu conversar aqui. De frente com E você estava falando, né, mais cedo, sobre a questão de tu desenvolver estratégicas para poder falar mais no trabalho, né? Para poder socializar melhor, para conseguir se desenvolver melhor, né? Até hoje isso ainda tu ainda tem que estar todo o tempo trabalhando na tua cabeça isso de agora eu vou conversar, eu tenho que conversar com fulano, eu tenho que olhar nos olhos, ter mais empatia. Tu sempre tá fazendo esse exercício na tua cabeça ou foi ficando natural ao longo do tempo? Não, eu falo natural, só que depois eu fico, quando eu vou dormir à noite, fico pensando, nossa, eu falei aquilo, acho que eu falei errado, acho que eu dei uma gafe, não poderia ter feito assim, e tal, acho que a pessoa falou comigo, ela queria que eu desse uma reação, mas, então eu tô sempre me julgando, assim, sabe? Porque eu sou muito natural, e às vezes eu acabo falando, assim, de um jeito que a pessoa não compreende, entendeu? Ou compreende de outra forma. Entendeu? Quando eu fui em Manaus, deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu fui em Manaus, o ano retrasado, eu, eu conversei com você pelo WhatsApp, você falou que estava em Manaus também, né? Aí eu falei, nossa, você vai embora ainda hoje, eu queria te ver, a gente pode encontrar, né? Aí depois que eu mandei a mensagem, fiquei pensando, pô, não é que não ter falado assim, né? A pessoa vai ficar pensando que não me conhece, falando que quer me ver e tal. Aí eu fiquei Aham. pensando, nossa, que foda, né? Então quando eu vou dormir, eu fico pensando tudo que eu falei durante o dia, eu fico analisando. Isso não é coisa do passado, isso é coisa de hoje em dia, De todo o entendeu? tempo, né? É Tua coisa cabeça sempre do fica nisso. presente mesmo. Mas, além disso tudo que eu estou dizendo, eu tenho até hoje dificuldade de coordenação motora, por exemplo. Minha mão treme muito, eu não consigo parafusar, pegar uma chave de fenda e parafusar, eu não consigo andar em cima de muros, telhados, por exemplo. E eu sofri muito bullying por causa disso. Você sabe por quê? Sofri muito bullying quando era criança e agora depois de adulto. Por quê? Quando era criança, as pessoas falavam assim, nossa, mas que menino que você é, menino sobe em muro, sobe em árvore, sobe em tudo quanto é lugar, e você não faz isso quietinho. Eu não fazia isso por causa da minha coordenação motora, é muito ruim, eu não consigo andar em cima do muro, de árvore e tal. E aí eu era criticado quando eu era criança, e agora depois de adulto também, e as pessoas falavam, mas que homem que você é que não sobe em cima do muro, não, não, não pega uma chave de fenda de parafuso e tal. Então, a crítica continuou quando eu era criança e agora, entendeu? Mas eu tive que aprender a lidar com isso tudo. É a mesma coisa a dificuldade de falar. Antigamente, eu não abria a boca, porque, não, eu gaguejo e tal, e gaguejava muito mais ainda. E ficava uma raiva, uma bronca danada quando as pessoas riam. Você quer ver coisa terrível, o cabo está com dificuldade de falar e alguém começa a rir, começa a fazer piadinha. Eu nunca consegui levar na esportiva isso. Não xingava, não brigava, mas nunca consegui levar na esportiva. Mas hoje em dia até que eu consigo falar um pouco sobre isso, entendeu? Nossa, Então eu fala tive bem. muito. Oi? Você fala bem. Eu tive muita A dificuldade, gente está, sofri eu muito acho que tem bullying. mais de uma hora a gente conversando aqui, né? É, é, Vamos acabar já? Vocês estão querendo ir dormir? Não, eu tava conversando assim, Então, falando que você sim. se evoluiu bastante nisso, né? Ao ponto de fazer palestras e tal, convidar para fazer lives, conversa. E é uma conversa gostosa, não tá sendo uma coisa assim, ai meu Deus do céu. Tá bem espontâneo. Então, mas às vezes quando eu falo isso que eu estou falando aqui para as pessoas não acreditam que eu tive muita dificuldade de aprendizado, disso, daquilo, de tudo.
que aconteceu na minha vida, do começo da minha vida até agora, as pessoas não acreditam a dificuldade que eu tive, inclusive de socializar. Eu cheguei uma vez a perder um emprego, porque eu tinha que almoçar no refeitório junto com o pessoal lá e eu me recusei. Eu levei um lanchinho lá e fui comer lá no canto, que eu tinha vergonha de comer no meio das outras pessoas, aquele ambiente, tipo um restaurante, sabe? Eu tinha terror de restaurante, não ia de jeito nenhum, entendeu? Aí, aí eu perdi o emprego, o cara falou, ó, eu trabalha bem e tal, mas não pode você ficar aqui sem comer, o outro vai no refeitório, você não vai. Isso foi uns 20 anos atrás, eu tinha 20 e poucos anos. E, e aí foi bastante complicado, mas essa coisa de frequentar lugar público, restaurante, essas coisas, eu já consegui superar. Tanto é que o ano retrasado, eu fui palestrar lá no Piauí, e aí depois terminou, eles foram almoçar no restaurante lá, tal. E aí eu almocei junto com uma médica de um lado, uma médica do outro, e depois fiquei pensando, nossa, antigamente jamais eu iria almoçar ao lado de uma doutora, né? Eu tinha vergonha de tudo. Isso não é nem quando era criança, é já na vida adulta. Se fosse para conversar com um prefeito, um vereador, ou alguém assim, não, fulano é muito importante, não vou conversar com ele, não. Hoje em dia, não. Eu fui lá o ano retrasado, eu fui em Brasília, conversei com os senadores lá, falei lá, eu não sei se você chegou a ver a minha fala lá no Senado Federal. Mas alguns anos atrás, se fosse para mim falar com um vereador, eu ficava morrendo de vergonha, eu não ia. Eu achava que ele era muito mais importante que eu e não dava certo. Entendeu? Então, eu acho que me melhorei um pouquinho, foi superando algumas coisas. Mas ainda tem algumas características, assim, diferentes, vamos dizer assim. Algumas coisas que as pessoas não compreendem. Entendeu? Interessante. É isso. E você não se identifica com nada em relação a isso tudo que a gente está dizendo? Ao autismo, Sim, que a gente até conversou mais cedo sobre isso, né? Sobre o FAA, né? Que também eu soube hoje, né? Eu tenho certas coisas hoje que eu já desenvolvi, né? Por exemplo, eu tenho um pouco de toque, um pouco de ansiedade, um pouco de muito barulho, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, várias coisas assim, várias situações acontecendo ao mesmo tempo me confunde, eu também não gosto. Mas, por exemplo, como eu estava falando, né? Se a questão do barulho me incomoda porque quando o Felipe tá perto, eu fico pensando assim, cara, essa situação vai desregular ele. Então eu já começo a entrar em parafuso porque aquela situação vai incomodar ele. Mas, por exemplo, se fosse numa situação hipotética, sem pandemia, eu conseguisse um Vale Night, eu iria para um bar, eu iria para um show, isso não iria me incomodar. Me incomodaria se eu passasse por essa situação com ele. Então, algumas características do autismo, posso dizer assim que eu peguei algumas, mas eu não lembro dessas coisas antes do Felipe na minha vida. Então, eu acho que eu já fujo um pouquinho desse fenótipo aí. eu disse para você agora há pouco que eu gaguejava muito. Muito mais do que eu gaguejo agora. De vez em quando eu ainda tropeço. Mas você sabe que Gabo, para cantar, não gagueja, né? Pode cantar a música que for, não gagueja. Então eu comecei a usar exatamente essa artimanha, essa estratégia de falar as palavras meio que cantando, assim, sabe, algumas palavras. Eu falo não exatamente como se fala, mas alongando, como se estivesse cantando a palavra. E muitas vezes funciona, para diversas palavras funciona. E aí, muitas vezes as pessoas falam, nossa, o sotaque teu é esse, sotaque. Não, mas não é sotaque, é uma estratégia que eu uso de falar É meio uma estratégia de cantando, às linguagem, vezes né? alongando a palavra. Oi? É uma estratégia de linguagem que tu conseguiu desenvolver para Muitas vezes funciona, melhorar, né? né? Sempre funciona. Não,
a palavra sair, às vezes eu acabo cantando a palavra, entendeu? Uhum. Mas é isso, o FAA é real e existe em muitas famílias, em muitos casos. Existe a possibilidade da mãe ou pai ser autista ou não, ou ter somente essas características e o filho é da genética, e aí veio sim o autismo off junto, não é? Isso é real. A Márcia está perguntando aqui se esse FAA se faz um teste, tem algum método. Você sabe disso? Se tem Parece que algum, sim, viu? Parece algum que sim. método para A- Até mesmo estudo para definir se é FAA ou se é autismo, de entendeu? autismo? Porque para concluir o autismo tem que fechar mesmo, não é só uma coisinha ou outra, tem diversos fatores aí que o especialista avalia. Então, não é só eu dizer que tive dificuldade de aprendizado, que isso conta também, não é só eu dizer que tive dificuldade na fala, que isso conta também, dificuldade de socializar, mas são diversas coisas que vão juntando para chegar, para se dizer se é FAA ou se é autismo, Uhum. entendeu? Interessante. Mas a Márcia falou que queria falar algumas coisas aí, se E você aí, quer falar mais Márcia, alguma coisa? alguma coisa? Sobre exatamente o quê? Ela Exatamente o falou quê? que ia contar umas Não histórias dela contou aí sobre toda a tua história lá. Oi, Stephanie! isso. Beijo, mana! Mano, deixa eu só registrar a presença do Dr. Rildo Galúcio, que ele é fonoaudiólogo, e ele está numa batalha aqui nos ajudando, nos dando suporte aqui com as crianças, e ele está sendo um grande assim, ajudador nessa questão do desenvolvimento da fala das crianças com autismo. É esse o fonoaudiólogo que falou Fonoaudiólogo. que quer Sim, levar a terapia fonoaudiólogo para fora do ambiente hospitalar, né? isso. Ele Tem, já Você tem um falou. projeto. Sim, desculpa, eu cortei legal. vocês. Pode falar. Não, que eu estava Oi? falando que é esse um dos fonoaudiólogos que defendem também e querem batalhar para um espaço terapêutico, para fazer terapia da fala num ambiente fora dos espaços que já tem, né? Que são os postos de saúde, que são mais É restrito aos isso, né? postos de Porque saúde, né? ele tem a experiência de que, assim, a fonoaudiologia ela tem que ser um pouco mais ampliada para cada caso, né? Que não tem como fazer no espaço. Alguns até conseguem fazer no espaço fechado, outros eles precisam de outros suportes. Então, assim, não é a área dele a linguagem, tanto ele como a doutora Renata Pinheiro, mas eles identificam isso sobre essa questão de ampliar esse atendimento e assim é muito legal quando o profissional ele consegue entender e ele vai em busca, né? Então assim é interessante, eu acho plausível a gente e ele está assistindo a live aqui com a gente, tá? Obrigada, doutor Hildo. Bacana, É isso. muito Ah, bom. você falar sobre Você isso, eu acho falando, que ah, você falando sobre fonoaudióloga, eu tive aula com fonoaudióloga durante 3 anos. Lá no começo dos anos 80, assim, eu não tinha nem nascido ainda. Até porque o mais velho aqui é eu. Eu tive aulas com fonoaudiólogo de 81 a 83. E, e aí, porque eu tinha muita dificuldade na fala, além da gagueira, eu trocava sílabas e tal. E aí, quando meu filho foi, a gente suspeitou que ele era diferente, algum tal, ele foi encaminhado para exame de audição, né? E nesse exame tinha lá uma fonoaudióloga para avaliar. E aí, quando levamos ele lá, a fonoaudióloga era exatamente a que tinha sido a minha fonoaudióloga há uns 15 anos antes. ela Foi uma ainda estava coincidência incrível. Ela ela ainda ainda estava estava lá. que, que Ela tinha história, sido minha né? fonoaudióloga. E aí ela descartou que não tinha problema de audição, que o problema poderia ser neurológico. E aí foi encaminhado. Mas você falou que ia falar uma história aí. Pode falar. Falar minha Falou que história? Falar minha história? Tem,
Então, Eliseu, assim, quando eu descobri o autismo Senta do aqui. Miguel, eu não vou falar muita coisa, não. Eu vou falar só o mínimo, né? Senão depois já sabe, né? A Camila já tá rindo aqui. E aí, assim, quando eu descobri que o Miguel tinha autismo, e aí eu fui conhecendo, né, pelos traços, estudando também, me aprofundando sobre as coisas, as características, e aí isso foi despertando cada vez mais. E tinha indicação de livro, tinha indicação de filmes, então tudo isso foi me ajudando. E eu me lembro, assim, uma coisa, assim, muito... que hoje eu fico rindo, assim, da minha adolescência, quando eu entrei para minha adolescência, assim, que eu era muito rígida, assim, com a questão de horários. E aí eu me lembro de uma dada situação que era muito corriqueira. Eu estudava junto com uma colega, a Valéria, que ela mora lá em Belém do Pará hoje. E na casa dela tinha mais espaço, mais conforto, então a gente se reunia lá na casa dela. E não era tão perto, apesar da cidade ser pequena, não era tão perto. Então, assim, eu tinha uma carona para me deixar em casa, e aí depois eu tinha que voltar andando. E a minha mãe tinha o horário X, assim, eu quero você tal hora aqui em casa. E aí, naquela brincadeira de fazer trabalho de aula e ria, depois brincava, aquela coisa toda de adolescente, e tá, chegou no horário. E aí do momento que eu botava o pé da casa dela, eu começava a correr dessa Armando Prado, daqui de Parintins, da Armando Prado, começava a correr até eu chegar em casa. Até eu chegar em casa. E eu corria, e eu me lembrei, quando eu assisti, Camila, aquele filme do Forrest, que ele começou a correr do nada. Ele sentiu vontade de correr, começou a correr, começou a correr, começou a correr, até o dia que ele sentiu vontade de parar de correr. E aí eu fazia sempre, se assim, eu fazia um cálculo na minha cabeça, se eu for correndo por esse caminho aqui, eu vou chegar mais rápido, porque assim, o meu medo era assim, que escurecesse, eu chegasse de noite em casa. Aí já sabia, né, a bronca vinha. E aí eu descobri um caminho, uma rua, um atalho que eu chegava mais rápido em casa. Então eu já vinha correndo assim, e as pessoas já me conheciam. Sabia doida correndo. Era exatamente o que eu dizia. Olha, ela vem a doidinha, a maluquinha, lá vem ela, deixa ela passar, deixa ela passar. E assim, não importava, eu tava com uma sandália havaiana no pé, tava de vestido, tava qualquer jeito, eu vinha correndo, o meu objetivo era chegar em casa e antes que escurecesse no horário que a minha mãe marcava. E eu não ligava, não, eu achava assim aquilo tão natural de eu vir correndo da casa da minha colega até chegar em casa, assim, pra mim, assim, nada, não percebia, né, que aquilo era estranho para as outras pessoas, assim, e riam, e falavam essas coisas, assim, era bullying direto, mas eu não ligava, era tudo muito natural para mim. Dentre outras coisas também, de rituais que eu tinha, mas esse é o que eu me lembro mais, é porque, assim, quando eu assisti o filme do Forrest, eu fiquei assim, meu Deus, eu fazia isso. Eu fazia isso na minha adolescência. Na minha adolescência já entendi, assim, um pouco do mundo. E, assim, a questão literal também, quando eu já tinha família, já tinha nascido o meu filho, o Miguel, e meu marido já trabalhava. Então, ele dizia assim para mim: Márcia, quando eu sair do trabalho, eu vou passar lá na casa da vovó, da minha avó. E aí, na minha cabeça, para você ver, eu já era adulta, já tinha 24 anos. É na minha cabeça, assim, ele ia passar na casa da avó dele, assim, passar lá na frente. Então, eu dizia assim, no máximo, se a avó dele estivesse lá na frente, ele toma benção, avó, tchau. E aí, demorava meia hora, 40 minutos, e aí, meu Deus. E esse passar tá demorando muito. Quando eu chegava em casa, eu não disse que ia passar na casa da avó. Sim, eu fui lá na casa da. Tu disse que tu ia passar na casa da. Então, na minha cabeça era uma confusão. Então, assim, depois que ele foi me explicar assim, Márcia, eu vou passar, vou sentar, vou tomar um café, vou conversar com a vovó, vou saber como é que ela está, vou me atualizar, porque é difícil eu falar, agora eu tô trabalhando, e o Miguel nasceu e tal. Então, assim, hoje eu já entendo, assim, quando as pessoas assim, vou dar uma passada aí e tal, eu sei que vem me fazer uma visita.
Enfim, assim, eu entendia muito na questão assim, literal. Então, tem coisas ainda que eu preciso que as pessoas assim, me expliquem detalhadamente, porque eu não entendo. Assim, eu tenho uma visão mais ampla, eu não sou mais tão rígida com essa questão de horário, de X hora, não, eu já sou mais relax, porque eu já consigo identificar em mim, já consigo me policiar. Mas assim, antes era muito acentuado, então era muito complicado para minha cabeça. Principalmente essa história aí do passar, porque quando eu era criança lá, aquilo, ela veio doidinha, não deixa ela passar. Tá superado. Nunca liguei para isso mesmo. Eu, Mas é bem assim. E dentre outras coisas também que eu tinha, sabe? Que eu via o Miguel fazendo, que eu vejo ele fazendo. E eu já. Isso me faz pensar em muitas coisas, mas aqui estamos, né? A caminhada continua. você dizendo que gostava muito de correr, eu gosto, não sei, mas eu nunca fui correr, não, nunca, mas andar, eu já andava tranquilo, 1h30, 2 horas, 3 horas, lá na cidade que eu morava, no interior. Uhum. Muitas vezes eu ia de onde eu morava até no trabalho, que era na rodoviária, esse trabalho que eu trabalhei, eu ia a pé andando, e era longe, a cidade lá não é muito pequenininha. Eu morava lá na periferia, estava 1h30 a pé andando. Aí muitas vezes as pessoas me viam andando e achavam que não tinha passagem do ônibus, alguma coisa assim, mas é porque eu gostava mesmo. Aliás, eu Já- gostava não, ainda gosto de andar a pé, até hoje. Mas isso te trazia assim, alguma satisfação assim trazia? Se eu Eu puder, se eu tiver jeito de ir a pé, eu prefiro mais a pé do que de carro. E Oi? pessoal de Parintins, eu conto ou vocês contam? Eu sinto. Aquele autista, que a mãe dele tá certa. Oi? Eu acho que o diagnóstico da tua mãe tá certo, entendeu? É você que está Mas dizendo. Mas é isso. brincadeira, nós não temos formação É acadêmica você que está para isso. dizendo. Você que está dizendo. Pois é, mas Mas eu sempre gostei muito de andar a distância inimaginável, sabe? Sabe que ia sair daqui e andar 2, 3 horas. Às vezes eu falo, as pessoas não acreditam, mas eu andava. E eu só sentia o cansaço. Depois que chegava, entrava e sentia o cansaço. Quando tava mesmo. Uhum. Pois É, é, isso. mas é isso então. Você quer falar mais alguma coisa Acho sobre seus que, meninos, sobre o acho que não. autismo? Ah, Sobre... eu ia falar uma coisa aqui, a Ana Vitória e Sofia. a Sofia. São duas irmãs. Uma tem autismo e a outra é mais velha. Então, assim, são duas. Acho que a Camille pode. Tu ensaia falando isso? Sobre as meninas? Ah, convidar elas para fazer Sim. uma entrevista? Deixa a Camille fazer aqui, falar sobre as duas aqui. Mas a elas gente já estão já sabendo, estão né? sabendo. Tá. Elas já estão sabendo. Pois é, a gente quer te apresentar a Sofia e a Ana Vitória. A Ana Vitória é uma autista Sofia de Oliveira, é isso? grandes habilidades, é uma menina muito inteligente, muito comunicativa, é um encanto de Que bacana. garota. E a irmã dela também, maravilhosa. E a gente É queria te Sofia Oliveira? contar. Hã? Sofia Oliveira? É essa daqui, Sofia Oliveira? Sim, É a ela. Sofia. Não. Aí, então, eu acho que eu levanto a pauta de que no dia no mês do autismo, né, da conscientização, e aí, Sofia, vamos trazer a fala do autista, né, a fala Sim, de com certeza. quem, Eu né, então, acredito muito que, em alguns casos, isso esteja diretamente ligado ao autismo do filho, que ela está dizendo. é, então a gente queria marcar A minha visão é assim, muito. de vocês Oi, uma live. deixa eu só Ah, te dizer tá. uma coisinha aqui, rapidinho, já deixa você falar. A minha visão é muito ruim, e por isso que às vezes eu fico assim, olhando assim, eu preciso usar óculos igual a Márcia. Mas eu vi que tem bastante mensagens aqui. A hora que acabar a live, eu vou ler uma por uma, com muito carinho. Eu agradeço cada pessoa que está assistindo, prestigiando, deixando um comentário. Pode ter certeza que depois eu vou ler as mensagens todas e responder. Mas agora fale o que você ia falar, que eu te cortei. Pois é, a gente quer lançar um convite de você fazer uma entrevista com a Sofia,
para ela falar um pouco sobre a visão dela, de como é ser irmã de uma autista e, se Ótimo, possível, até trazer a fala da Ana Vitória também, né? Se ela topar. O que que você acha, ótimo. Será Sofia? de prazer e honra. Será de prazer Trazer e um outro honra. Fala olhar, comigo. né? Oi? Trazer um outro olhar, né, da Com irmã, certeza, de crescimento junto com a irmã, né? Quais foram as com percepções certeza, dela ao longo da vida. com certeza. Será de prazer e honra fazer essa entrevista, essa live com ela. Então tá marcado. Sofia, até a próxima. Tu e a Ana Vitória. Oi? A A gente entra Sofia e a em Ana Vitória vão contato ser aí, as próximas. a gente entra em contato aí, combina uma data, um horário certinho, Uhum. ok? Tá. Será de prazer e honra. Não tenha dúvida Vai aí. cantar uma música para finalizar. Não. Vamos cantar assim. Oi? Ó, amanhã eu tenho uma live com um autista, inclusive, o Rodrigo Tamonte. Não sei se você conhece. Oi? Sumiu a internet? E, acho que caiu a internet, hein? Caiu. Oi? Eu acho que eu vou encerrar, porque elas sumiu o sinal delas lá. Oi? Tem alguém ainda? Deixa eu ver as mensagens, pessoal. Deixa eu aqui. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar a live porque eu acho que elas perderam o sinal. Ela ficou congelado aqui. Ficou congelado aqui a imagem e sumiu o sinal. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês que estiveram o tempo inteiro aqui com a gente na live, assistindo. Agradeço a Márcia, a Camille, ao depoimento que elas deram para a gente, aos esclarecimentos, né? As experiências, enfim. Muitíssimo obrigado a vocês, minhas convidadas, e vocês que estiveram aqui assistindo a nossa live, ok? Muito obrigado mesmo. Eu vou encerrar porque eu acho que elas não voltam mais, elas devem ter perdido o sinal. É, seria muito bom que elas voltassem, entendeu? Mas perderam o sinal, infelizmente. Mas a gente pode fazer outra live no outro dia. A gente pode fazer outra live e elas voltam para cantar, para apresentar outras situações. Você precisa chamar novamente. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo chamar alguma delas de novo. É uma pena ter elas sumiram mesmo. Não estão mais aqui, não. Caiu. Caiu. Mas a gente volta no outro dia, faz uma live bacana no outro dia, com novas conversas, um novo tema, enfim. Foi muito bom esse tempo todo que estiveram aqui. E me chame. Quem está falando me chame aqui? Me chame, caiu. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui de novo. Deixa eu ver, Camila, se você entra aqui. Não vai, não. Caiu mesmo. Não tem jeito. Hum, não vai mais, não. Não vai. Deixa eu ver quem tá aqui. Não consigo adicionar mais.
Deixa eu ver o negócio aqui. Um minutinho. Caiu, infelizmente. Mas é isso, ó. Boa noite para vocês. Ótima noite, eu vou ler as mensagens todas que estão aqui. A gente volta a fazer outra live outro dia com elas, com a menina Sofia aí. Enfim, muito obrigado. Boa noite.